Alô, Alô, Leute! Trouxemos mais um profissional aqui da Alemanha. E hoje, Isso qual aí. é? O segundo mais pedido, eu acho, depois de TI, né? Que é a enfermagem. Muito bem. Vocês pediram demais e decidimos trazer aí uma querida Maria Clara que a gente conheceu através do Instagram e acompanha ela já faz um tempo. E ela chegou recentemente na Alemanha, então tá tudo fresquinho na cabeça, assim, de como foi o processo, chegar até Gente, aqui. ela tem um sotaque de Recife delicioso, que vocês vão adorar. É isso aí. Muito fofa. E ela conta exatamente da agência que trouxe ela, toda a questão de visto, burocracia, pessoal aí da área da saúde. Se eu fosse vocês, eu ficava até o final. Quem não é também quiser conhecer a Maria Clara, a história dela é muito fofa, então fique também no vídeo. Então já aproveita esse momento, se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente lá no Instagram, @FannyRafa. E não esquece de comentar qual profissão você quer ver pro próximo vídeo. Exatamente. Fiquem com a entrevista. Então, galera, a gente tá aqui hoje com a Maria Clara. Então, primeira coisa, eu queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. A gente acompanha, né, pelo Instagram, então a gente sabe que a rotina da parte de enfermagem ela é bem puxada. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Disponha, eu que agradeço. Então, galera, a Maria Clara, a gente conheceu ela através do Instagram, o Instagram dela tá aqui embaixo. E a gente decidiu fazer uma entrevista com ela porque nós recebemos também diversas perguntas sobre enfermagem, né? Bom, então faz só uma breve apresentação sua, qual é o seu nome, de onde você vem do Brasil, o que você formou, o que você está fazendo aqui na Alemanha. Bem, gente, meu nome é Maria Clara, né? Eu tenho 22 anos, nasci lá em Recife, Pernambuco, né? Do Nordeste do Brasil. Eu cursei lá em Recife, né? Na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, enfermagem, durante 5 anos. Por que eu tô falando 5 anos? Porque aqui na Alemanha, enfermagem não é um curso de ensino superior. E no Brasil, sim. Já é algo assim, né? Adiantando um pouco das diferenças. Mas, enfim, estudei lá enfermagem e no meu último período do curso, eu resolvi fazer essa, né, para ser enfermeira na Alemanha. Estou eu aqui. E aí, pelo que eu entendi, que eu acompanho essas histórias, mas eu posso estar errada, você veio por uma agência. Isso. E aí eu queria que você explicasse um pouco como foi esse começo, até talvez pessoalmente você pode falar por que você teve esse anseio de trabalhar na Alemanha, por que você foi atrás dessa agência, e também a parte burocrática, que eu acho que interessa ainda mais o pessoal, tipo assim, onde você pesquisou no Google, o que eles te pediram, a parte de documentação, essas coisas assim. Na verdade, eu não procurei essa agência. Essa agência foi na universidade onde eu estudava, eu era o 8º período ainda, não, era 9º período, eu acredito, e eles fizeram uma reunião para mostrar como é o programa, né, quais são os objetivos da empresa, por que a Alemanha está precisando de enfermeiros, enfim. Então, participei da reunião e, acreditem ou não, eu disse assim, Deus me livre, né? Não vou fazer isso, porque assim, a reunião foi toda em inglês, eu não sou fluente em inglês. Entendi, digamos que 80% do que ela estava falando, mas quando ela disse que todo o processo seletivo seria em inglês, eu disse, já não vou mais, né? Fiquei com medo e deixei pra lá. No outro ano, né, no janeiro de 2019, um amigo meu fez a entrevista, que ele também não é fluente, inclusive ele tá aqui também, e ele comentou comigo. Eu disse, sério? Ele foi, e eu passei pra segunda fase. Eu, tá bom. Aí começou, né, quando o amigo fala... Pronto. Vai, Clara faz. E eu decidi fazer. Mandei meu currículo. Que a gente precisa mandar um currículo todo em inglês, né? Eu só fui na plataforma Lattes, imprimi e mandei pra ela. 10 minutos depois me responderam, marcando, tipo assim, mandei agora, depois de amanhã sua entrevista. Nossa. Passei um e-mail sem dormir, só estudando as possíveis perguntas, respostas, assim, super nervosa. Tá, tudo bem. Fiz a entrevista por Skype. É uma entrevista, assim, bem rápida, não durou nem 10 minutos. Bem diferente também do que eu esperava, assim, da entrevista, porque ela perguntou até a questão de hobbies meus, o que é que eu gosto de fazer no meu tempo livre. E eu não tinha preparado resposta para isso e perguntei, por que você tá me perguntando isso? Ela falou, porque se você for selecionada e for trabalhar na Alemanha, você não vai viver só para trabalhar, você vai ter uma vida fora do hospital, então é muito importante a gente saber quais são os seus hobbies e o que você faz no seu tempo livre. Tudo bem. Voltando mais assim pro processo,
ela disse que eu tinha passado da primeira fase e que maio ou junho eles iriam para o Brasil e fariam a segunda fase. Então, mais uma entrevista, só que dessa vez presencial, e também toda em inglês, quase que eu desistia de novo, quase que eu não ia, mas deu tudo certo. Uma semana depois, na entrevista presencial, saiu o resultado e eu fui aprovada. Eu fiquei assim, como assim? Né? Porque a gente se auto-sabota demais, né? A gente se subestima muito, a gente nunca vai conseguir, e quando vê que consegue, fica super, assim, sem acreditar. É legal falar isso, porque tenho certeza que tem muita gente assistindo dessa área ou não, que às vezes tem receio de correr atrás porque acha que não vai conseguir, né? E às vezes não toma essa iniciativa, não dá o primeiro passo. E aí, então, até você chegar aí, não foi te pedido alemão, nem A1, nada, prova, Não, nada. nada, porque depois que a gente passa nessa seleção, eles custeiam pra gente um curso de alemão, que o meu durou quase 7 meses, né? Lá em Recife mesmo. Então, eles custeiam do A1 até o nível B2, porque o hospital que eu vim, eles só aceitam o nível B2. Entendi. Porque não tem, fica na sua cidade até conseguir passar. Ah, tá. E foram assim, 6 meses e meio, todo dia, de segunda a sexta, manhã e tarde, estudando alemão. Praticamente toda semana tinha prova, né? Sim. Os temidos lesen, hören, sprechen, schreiben. Ou seja, né? Ler, escrever, ouvir falar. Tudo. Maravilhoso assim, meio que irônico, porque foi uma coisa assim na mente, que o alemão é tão complicado, que você fica, caramba, era melhor que eu tivesse aprendido inglês, mas tudo bem, né? A gente vai lidando com essa dificuldade. Mas o processo, assim, do curso de alemão, eu acho que a gente, é até um conselho, assim, misturando um pouquinho, um conselho para quem quer tentar, é a gente se reconhecer realmente como uma criança que está aprendendo a falar, só que junto com a parte gramatical, né? A diferença só é essa, que a gente tem que aprender a falar e tem que aprender a escrever, e etc. E a gente tem que se reconhecer como pessoas que estão aprendendo, né? Vai errar, a gente vai chorar, a gente vai se desesperar, a gente vai se cobrar, porque são 2 provas oficiais que a gente faz, B1 e B2. Não são fáceis de jeito nenhum. Pelo menos lá em Recife a gente faz pelo Goethe Instituto. Legal. E assim, surreal de difícil, mas não é nem de longe impossível. A gente só precisa realmente parar um pouquinho de se auto-sabotar e se dedicar. Legal, Que dá que legal, E isso mesmo. eu fiquei com uma dúvida que você comentou que no seu hospital era requisito B2, mas você sabe se varia isso dependendo da cidade ou hospital que você vai trabalhar? Varia. Tem outros hospitais aqui na Alemanha mesmo que aceitam pessoas que tenham só o B1. Entendi. Só que tem que fazer ainda o B2 aqui. O hospital de trabalho, ele não permite, ele já quer que você chegue com o B2. B2, entendi. Tá. Faz sentido, né? Ainda mais trabalhando com pessoas, super importante você entender tudo, né? Sim, a gente já não entende tudo, né? Com B2, eu fico imaginando, enfim. E foi B2 normal mesmo ou foi tipo B2 focada em enfermagem, assim? Não, a gente aprende o alemão pra vida. Ah, Certo. tá. Não só profissional, né? Tá. E deixa eu te fazer outra pergunta, porque assim, nesses 7 meses você abriu mão da sua vida pra estudar alemão. Isso também foi custeado por eles, assim, você já era contratada deles? Porque como é que você, né, você deixou de trabalhar para estudar alemão, como é que funciona isso? Ou você investiu nessa oportunidade, assim? Assim, a gente assina um contrato de dedicação exclusiva com a empresa. A gente não pode trabalhar, não pode ter nenhum outro vínculo, porque eles pagam uma bolsa pra gente, pelo menos pra mim, né, no ano passado, eram 300 euros por mês. Tá. Então, assim, a gente só podia estudar. Nada mais. Tá. Até agora, se eu não me engano, foram 7 bolsas que tinham no contrato e foi exatamente o necessário pra gente, durante o período, né, que a gente fez o curso de alemão. E você lembra quantas pessoas passaram com você? Tinha bastante gente da sua turma, veio também? Éramos 15. Se eu não me engano, éramos 16, aí uma pessoa desistiu e ficamos 15 pessoas. Só na sua turma, assim? Uma turma. Geralmente é esse número de pessoas que eles fazem, tanto no Rio, como em São Paulo e em Recife também. Eu acho que uma próxima dúvida que muita gente tem aí é em relação ao visto, né? Se o visto ele é custeado pela agência, como é que funciona, o processo do visto, se ele tem alguma facilidade, visto que a área da enfermagem eu acho que é uma área que a Alemanha precisa bastante, né?
Então, se puder contar um pouquinho pra gente. E as documentações também, o que eles te pediram de documento e o quanto vale. Talvez você falar do periodicidade e validade. Essa questão de documentação e visto, a empresa ela dá conta de tudo. Ela só solicita. Eu preciso disso. Mande para a Alemanha alguns documentos. Por exemplo, o diploma a gente tem que traduzir para o alemão com um tradutor juramentado e apostilar, né? Na apostila diária. Também tem o histórico, né, da graduação, que a gente precisa traduzir e precisa também apostilar, salvo engano. Eu não lembro agora. Mas, assim, eu não tenho como falar muito de documentação, porque a empresa ela realmente resolve tudo. Tá. Não precisa fazer absolutamente nada. E a questão do visto também. A empresa entrou em contato com o consulado em Recife. E, agora sim, nós precisamos custear o nosso visto. Mas passagem, todo o curso de alemão, todos os livros e afins, é a empresa que custeia, sabe? A gente realmente só precisou pagar para autenticar documentações, né, em cartório, para pagar essa questão da apostila que o diploma precisa, pagar a tradução juramentada também, mas foi realmente só isso. O meu visto, questão de validade, né, vocês perguntaram? O meu visto ele é válido até novembro desse ano, mas eu já entrei em contato com a instituição responsável aqui, a Ausländer Behörde, enfim. Eu já entrei em contato com eles e já tem um termino marcado para setembro, né? Porque a gente sempre tem que pedir bem antes, porque demora pra caramba. Mas ele vale até novembro. Por quê? A gente precisa passar por um período de experiência aqui, que é realmente 6 meses, né? No hospital, e precisa fazer o reconhecimento do diploma. Só que o meu curso de reconhecimento de diploma, ele dura 4 meses e começa em dezembro. Então, eu preciso realmente, né, prorrogar aí esse meu visto, porque se eu não prorrogar o visto, pode ser que, por exemplo, em dezembro eu não receba o salário porque eu não vou estar legal aqui na Alemanha. Então, é muito importante essa questão. Aí, depois disso, assim, enquanto você tiver trabalho, você pode ir ficando, tipo assim. Aí depois, talvez, de uns 5 anos, você possa pedir o permanente. Deve ser mais ou menos essa regra, talvez. Exatamente. Quando a gente assina o contrato, fica bem claro com a empresa, né, que trouxe a gente, que a gente precisa trabalhar pelo menos 2 anos aqui. A gente não paga nada de volta para eles, mas a maneira que a gente tem de pagar esse investimento, né, deles na gente é realmente trabalhando aqui durante 2 anos. Depois disso, você não é obrigado a voltar para o seu país de origem, enfim, você pode morar o resto da vida se quiser. Mas tem a obrigatoriedade, né, durante 2 anos. E fala um pouco sobre o seu dia a dia, assim, as diferenças que você mais sentiu do Brasil. Primeiro, o que você faz? Se você cuida de idoso, ou especificamente, ou se você está no hospital fazendo plantão, né? Que tem vários tipos de áreas aí dentro da enfermagem. E o que você sentiu demais, além do idioma, que eu tenho certeza, você deve ter sentido bastante. O primeiro desafio aqui é o idioma. Com certeza. Talvez um pouco de desafios, pode ficar à vontade, pode falar o que você sente aí do seu dia a dia, assim. Bem, o maior desafio, como vocês falaram, é realmente o idioma. É muito ruim, assim, é angustiante a sensação de você saber que no seu país você consegue fazer tudo aquilo, mas o idioma é uma barreira tão grande que você simplesmente faz assim, eu nunca fiz isso, por favor, comigo. Porque, gente, é sério, dá vontade de chorar, não vou mentir. Tamo junto. Exatamente. E dá vontade, essa angústia também vem porque é muito diferente do Brasil, porque no Brasil existem técnicos de enfermagem e aqui só existem enfermeiros. Então, assim, a gente dá conta de toda a assistência, né? Todo o processo de cuidado é feito pela enfermeira. Eu acho isso muito bom, porque a gente tem um domínio maior de todo, né, o processo de enfermagem, de todo o cuidado que a gente realmente, de todas as demandas que tem no setor, a gente realmente tem isso muito fixo na mente, eu acho que mais até que no Brasil, mas em contrapartida a gente trabalha o triplo, sabe? É realmente bem maçante. Só que também tem um ponto positivo, que é a questão dos esquemas de plantões. No Brasil tem 2 turnos, né? O diurno e o noturno. Aqui a gente tem o diurno, o vespertino e o noturno. Então, assim, trabalha 8 horas por dia. Quem pega plantão noturno trabalha cerca de 9 horas, 9 horas e meia no máximo. Existem vários horários para se começar a trabalhar dentro de um mesmo esquema de plantão. Por exemplo, eu tenho um plantão diurno. Eu posso pegar tanto de 6 horas como as 7,
ou às 8h30, ou às 9, sabe? E é muito difícil porque tem vezes que a gente não sabe nem que hora está de plantão, assim, no outro dia. Chegou de noite, no outro dia pega às 6, ou chegou de manhã, daqui a 2 dias pega à tarde. Então tem que ter muito cuidado, tem que ser muito atento, sabe? Para poder dar conta da sua escala mensal. Eu acho que as maiores diferenças são realmente essas, assim, e o maior desafio, eu não tenho nenhum outro. É realmente o idioma. A profissão em si não tem nada, digamos, de particular, assim, que é da Alemanha, né? Então, engraçado poder notar isso, né? Que independente de onde eu estiver, o processo de enfermagem, ele é feito realmente da mesma maneira. Isso é maravilhoso. Ah, que legal, pelo que eu entendi, então, tipo, na Alemanha você tem mais autonomia pra fazer coisas que no Brasil talvez o enfermeiro não tem posição pra fazer. Eu acho que, não é nem a autonomia, é porque como não tem um técnico de enfermagem, vocês, querendo ou não, tem mais coisas pra pensar e se preocupar, né? Sim, com certeza. Por exemplo, no Brasil, eu acho que não seria nem autonomia. Quando eu falo de autonomia, eu penso que no Brasil a gente tem mais. Porque vamos ver uma coisa bem simples. Colocar um acesso venoso, assim. Enfermeiro aqui não pode, só é o médico. Ah, entendi. No Brasil, técnicos de enfermagem fazem isso e enfermeiros fazem geralmente quando o técnico não consegue. Aqui a gente só pode, no máximo, tirar sangue, assim, para algum exame. E com muitos médicos ainda contra, né? Que dizem que é muito invasivo e o enfermeiro não pode. Eu trabalho na cardiologia daqui. O meu setor, ele não é de longo internamento, mas a gente depende muito de um outro setor, que é ambulatorial. Então, geralmente funciona de segunda a sexta, sábado, só se algum paciente fez algum procedimento na sexta e ainda precisa ficar em observação no sábado. Particularmente, eu gosto muito de cardiologia, sempre gostei bastante. Então, eu caí de paraquedas, assim, e foi muito bom. Talvez, quando eu penso, assim, numa cardiologia no Brasil, numa cardiologia aqui, eu vejo que lá a gente tem bastante autonomia, sabe? E muitas vezes aqui eu fico parada. Assim, porque não tem que esperar horário, não tem o que fazer agora. Muita gente tinha me falado que a sobrecarga de trabalho aqui era muito grande, mas isso é uma experiência minha, né? Não tem como generalizar. Dizendo que é pouco trabalho, que não é, mas pelo menos no meu setor é algo muito tranquilo, já que a gente depende de demanda ambulatorial. Você que escolheu a cardiologia? O setor que eu realmente vou trabalhar ainda não está pronto, né? Porque o hospital está ampliando aqui. Então, por enquanto, eu tenho que ficar na cardiologia. Mas eu acredito que eu vou ter que fazer o reconhecimento do meu diploma na cardiologia mesmo, sabe? Mas depois que eu reconhecer o diploma, eu posso escolher outro setor para trabalhar. Eles são bem tranquilos para trocar você de setor. Eles não te deixam no setor que você está infeliz ou, sabe, está sendo bem recebido. Isso é um ponto muito positivo. Reconhecer o diploma que você diz é fazer uma matéria extra que tá faltando pra você reconhecer seu diploma. É tipo isso, ou não? Assim, a questão da minha carga horária teórica, ela é além do que eles pedem aqui. Então, tranquilo. É mais uma questão da carga horária prática. Ah, ia perguntar do coronavírus, né? Você chegou na onda, né? No meio da onda. E como é que tava? Assim, vez ou outra, chega no setor alguém que tá sob suspeita e a gente isola, sabe? Toma todas as medidas necessárias. Aqui também não tá tendo tantos casos como no Brasil. Foi um susto, um baque, assim, bem grande pra mim. Porque lá em Recife eu tava presa dentro de casa e só saía realmente para coisas extremamente necessárias. E sobre a questão da viagem em si, foi bem tranquilo porque a gente tinha visto de trabalho, né? Então não teve nenhum problema nos aeroportos e nem na imigração daqui na Alemanha. Ainda mais por ser profissional de saúde, né? Então, entra, por favor, vem logo que a gente tá precisando. Bom, então, para finalizar, né? Eu gostaria que, se você puder deixar uma mensagem aí para quem quer imigrar para cá, para a Alemanha, nessa área da enfermagem, que dica você daria? Uma mensagem final aí, talvez um incentivo. E se quiser deixar seu Instagram, se o pessoal quiser te seguir lá, eu vejo que você posta bastante coisa do seu dia a dia. Eu realmente só queria falar uma coisa, assim, para as pessoas que estão prestes a chegar, ou chegaram, assim, recentemente igual a mim. A gente precisa realmente internalizar que a Alemanha precisa da gente. Muitas vezes a gente chega aqui e, como diria a minha avó, chega com o rabo entre as pernas, bem quietinha, sabe, de cabeça baixa, e acha que a gente tem que passar por certas situações, sabe, aguentar
muitas situações ríspidas, sabe? Realmente, como é que eu posso dizer? Um ruffles, como a gente diz aqui, né? Não foi tão delicado, assim, da parte das pessoas. Eu acho que a gente precisa lembrar que a gente está aqui porque o país precisa muito de mão de obra, principalmente na área da saúde. Lembrar também o lado, né, macro da coisa, que países desenvolvidos sempre buscam em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento mão de obra barata. Isso é óbvio, né? Mas que a gente não precisa se sentir menos que os demais enfermeiros dos setores, né? A gente estudou 5 anos no Brasil, a gente tem uma carga teórica e prática muito grande, assim. A gente vai entrar em choque, assim, quando a gente vê alguns procedimentos sendo feitos não tão, né, tão direitinhos, né, não tão bonitinhos, mas a gente precisa realmente se reconhecer como partícipe da classe trabalhadora agora alemã, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que isso dá um gás, assim, todo dia pra gente trabalhar, pra gente viver. Porque, por exemplo, eu moro aqui só, muitos vão chegar aqui e vão morar sozinhos, né? E não é fácil. Então a gente precisa se motivar de alguma maneira, né? A gente precisa se sentir essencial aqui, que é o nosso caso, né? Então, minha gente, é basicamente isso, né? Queria agradecer a Fanny e Rafa. Gratidão gigante mesmo. Quem quiser pode ir lá no Instagram, né? Vai ficar aqui embaixo, não sei, em algum lugar aqui da tela. Né? E vamos lá, porque eu vou ficar compartilhando o máximo de coisas que eu puder nesse período de adaptação. E enquanto eu puder ajudar também, né? Porque oportunidades precisam ser divulgadas, né? Jamais escondidas. É isso aí. Muito bem. Ai, que querida, a gente que agradece. Sim, né, a gente amor? agradece. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado seu tempo e tudo mais, ter esclarecido muita coisa. Tenho certeza que vai esclarecer muita gente aí. E parabéns pela profissão, parabéns por ter chegado até aqui. A gente sabe que não é fácil tomar essa decisão. Muito linda a sua história, muito legal. Que bom, que muito legal divulgar isso, né? Que tem agências aí, olheiros de enfermagem no Brasil, né? Você tava lá quietinha e mexeram com você e você topou o desafio. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, que tenha esclarecido muita coisa pra vocês. Mas se caso vocês ainda tiverem alguma dúvida, manda pra gente no Instagram ou então pra Maria Clara, ela deixou o Instagram dela aí. É isso, a gente adorou. Muito legal saber sobre a história da Maria Clara. Espero que inspire muito de vocês a largarem tudo, ter coragem e vir pra cá. Tá precisando de vocês aqui. Muito obrigada aos profissionais de enfermagem, desde já, aos profissionais de saúde. É isso aí. Obrigado a todos. Das Rádio TV Reuter. Bis nächstes Mal. Tschüss.